Boa noite. Boa noite a todos aí. Então, hoje, avançando então na disciplina Mecânica dos Solos Avançada, nós iniciamos então a unidade 2, seção 1, e ela trata de deformações verticais. Para a gente entender um pouquinho o que é deformação, deformação num solo é qualquer alteração que ocorra, seja em volume de vazios, volume de água, volume seco, né? E eu tenho basicamente, então, três fenômenos que envolvem, então, essa alteração do solo. Eu posso ter compressão ou expansão, que é um processo pelo qual a massa do solo, sob a ação de cargas, varia de volume, ou se deforma, mantendo a sua forma. E os processos de compressão podem ocorrer por compactação, que é a redução de volume, devido ao ar contido nos vazios do solo. Então, compressão é, então, a redução do volume de ar contido nos vazios do solo. E outro processo de compressão é pelo adensamento, redução do volume de água contido nos vazios do solo. Isso quer dizer, então, que o adensamento ele é mais intenso quando tiver a presença de água, quando o solo estiver saturado. E o que é compressibilidade? Que a gente acabou de falar ali a respeito de compressão, né? É relação independente do tempo entre a variação de volume, que é a deformação, e a tensão efetiva, que é aplicada no solo. É a propriedade que os solos têm de serem suscetíveis à compressão. E adensamento. Adensamento é um processo que depende do tempo, da deformação e a drenagem, né, que é a retirada de água dos solos pelos poros. Nessa seção 2.1, a gente vai ver, então, deformações devidas a carregamentos verticais e os ensaios e a teoria da elasticidade. Basicamente, a gente vai ver, então, recalque e compressibilidade. Recalque é fundamental, então, para situações que envolvem carga aplicada a solos. A situação mais comum então, são as fundações, né? Que você coloca uma carga distribuída ou localizada, né? Devido a uma estrutura, e essa ação no solo vai sofrer ou pode sofrer o que a gente chama de recalque, né? Que é uma deformação. E, como sempre, a gente começa, então, a nossa aula com um problema proposto pelo livro didático de vocês, né? Então, diz aí que uma empresa projetista que ganhou uma licitação de obras oriundas do plano de expansão municipal
e precisa preparar a fundação para que seja implantado um conjunto habitacional. Então, está preocupado, então, no comportamento do solo, né, para poder instalar as fundações do conjunto habitacional. A área reservada para esse objetivo é composta por solo argiloso, cujo peso específico gama é 23 kN por metro cúbico. A grande preocupação com problemas de recalque motivou a empresa a retirar a amostra de solos e para submetê-las aos ensaios endométricos. Já vai ver o que é o ensaio endométrico. Após a etapa de laboratório, os resultados saíram nessa forma aqui, ó. Pressão em Newton por centímetro quadrado, ou pressão em quilograma-força por centímetro quadrado. Tá? Leitura do extensômetro, que é uma das partes do ensaio endométrico, se lê, então, o extensômetro, isso aqui são dados de ensaio, foi aplicada uma pressão e que corresponde, então, a uma leitura do extensômetro. Foi fornecido a massa seca do solo, 444,6 gramas, a área do anel endométrico, a 9,18 centímetros quadrados. Esse anel endométrico faz parte, então, do equipamento para medir, então, o extensômetro. Massa específica dos sólidos, 2,83 gramas por centímetro cúbico. Altura inicial da amostra, H, igual a 3,2 centímetros. Determine o recalque pelo índice de variação volumétrica. MV. Então, vamos lá. Foi solicitado, então, para resolver esse problema de fundação nesse terreno, né, em solo arginoso, que se forneça, então, as curvas que relacionam o índice de vazios, que é o epsilon, letra grega epsilon, e a pressão graficamente em escala natural e logarítmica. Será necessário entender o ensaio endométrico, que é o estudo de compressões dos solos, que pode ser feito por um equipamento conhecido como edômetro. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, nessa aula. E como os resultados podem ser corretamente extraídos da curva hidrométrica, aquela que sai desse equipamento aí. É importante notar que na curva hidrométrica, o eixo das abscissas corresponde às pressões, mas pode ser representado em termos de tensões, contanto que seja feita a devida conversão. Os principais ensaios na mecânica dos solos, de forma a obter parâmetros de resistência e de deformação do solo, que é o objetivo dessa aula hoje, né, são os ensaios de compressão simples e de compressão endométrica. Nós vamos ver os dois, muitos utilizados na estimativa de propriedades mecânicas aplicados a projetos de engenharia. O comportamento dos solos em obras de engenharia, ao sofrerem carregamentos e descarregamentos por meio do fenômeno conhecido como recalque. Então, chegou mais alguém? Então, o recalque é muito importante, ou seja, começa a gente prever como vai ser o comportamento do solo sob a ação de uma carga
concentrada ou distribuída vertical. Como que ele vai se comportar? Então, vamos falar um pouquinho sobre deformações verticais. O recalque. Bom, o recalque ele é responsável por uma maior parte das instabilidades aí estruturais, né? Então, mesmo porque o solo não é um, um material homogêneo, né? Ele é composto de uma série. Espera aí que eu... Então, o solo, ele não é homogêneo, ele é composto por várias porções de tipos de tamanhos de solo, né? E então o risco de você, apesar de estudar o solo, de você ter um comportamento não previsto, né? De você ter um recalque, ele existe. Por isso se utiliza então os coeficientes de segurança. Há, há dois tipos de recalque que podem ser calculados devido a carregamentos, realizados na superfície do terreno, né? Então, fica claro aí que o recalque é uma consequência de uma carga aplicada na superfície do terreno, que é o caso das fundações, né? E, então, os recalques podem ser elásticos e os recalques podem ser por adensamento. O recalque elástico na superfície de uma área carregada pode ser calculado por essa fórmula aqui, pela equação, ó. Rho, que é o recalque, né? Rho é recalque, dividido, então, é igual ao coeficiente de forma que multiplica, então, a carga uniforme sobre a superfície, multiplicado pela largura ou diâmetro da área carregada, dividido, então, pelos parâmetros do solo, vezes 1 menos um outro parâmetro do solo elevado ao quadrado, que a gente já vai ver o que é cada um deles. E o recalque por adensamento, a estrutura dos solos é sensível à umidade e às ações mecânicas. Então, o solo responde com um adensamento, né, a, a tensão devido a uma carga externa, né? Mas como é que a gente faz essa previsão aí se vai ter recalque ou não, né? Bom, existem alguns indicativos da possibilidade, então, de ocorrerem recalques em um determinado solo. A gente chama, então, por exemplo, da presença de solos colapsáveis, né? Então, um dos solos quando o solo tiver baixos valores de índice de resistência à penetração, SPT menor que 4, isso vocês devem ter visto em fundamentos de mecânica do solo, né? Que é a parte, então, de perfuração, né? E quando você faz a perfuração por esse método SPT, ele é transmitido por números que representam, então, a resistência à penetração. Quando esse SPT, né, de um determinado solo for menor que 4, isso significa que existe a possibilidade de ele ser um solo menos resistente e, portanto, colapsável.
Quando a granulometria do solo for muito aberta, o que que é uma granulometria muito aberta? Em que eu tenho só ah, uma granulometria, né? E eu não tenho, então, a presença de grãos menores, né? Isso é uma granulometria aberta, tá? Por exemplo, eu só tenho pedregulho e eu não tenho a fração desse pedregulho, né? Que seriam as granulometrias menores, tá? Isso chama-se granulometria aberta. Então, esses solos aí têm é um indicativo de solo colapsável. Baixo grau de saturação, menor que 60%. Grande porosidade, maior do que 40%. Então, todos esses são indicativos de solos colapsáveis, tá? Então, quando ocorrer, então, essas situações aí, uma dessas situações, ou mesmo o conjunto dessas situações aí, eu preciso tomar alguma medida prevendo, então, recalques. Causas principais do recalque. Rebaixamento do lençol freático. Então, o lençol freático está numa determinada cota em relação, profundidade em relação ao solo, e eu preciso, então, por exemplo, fazer uma obra de fundação, ou construir um muro, ou mesmo escavar, né, abaixo do lençol freático, e é impossível fazer isso no meio aquático, né? Então, a gente recalca essa área, faz o rebaixamento do lençol freático, retira essa água. Então, o nível dessa água ele vai rebaixar até quanto necessário, né? Tudo isso é feito por bombas de recalque, né? Então, isso pode ficar muito caro, porque tem que trabalhar 24 horas, né, para que esse lençol aí fique rebaixado na cota desejada. Solos colapsáveis quando em contato com a água. Então, a água, ela é um agente de recalque. A gente viu, né, que a tensão efetiva no solo é igual à tensão devido ao peso próprio menos a tensão da água, né, a poropressão ou pressão neutra, né? Então, a água, ela reduz, então, a resistência do solo. Outras causas de recalque. Causas, né? Escavações próximas à fundação, mesmo com paredes ancoradas, né? O que é uma parede ancorada? Uma parede ancorada é aquela que você escava o solo, né? Perfura esse solo, coloca, então, cordoalhas, né, de aço, e dentro do solo você injeta concreto, né, de modo que forme um bulbo, né, deixa essas cordoalhas se afixarem, então, a esse concreto. Depois, na extremidade dessa cordoalha, você coloca uma chapa, né, e passa por um buraco, vamos chamar assim, uma perfuração dessa chapa aí, adequadamente perfurada, as cordoalhas, né? Depois você coloca um puxador, né, dessas cordoalhas, né? Quando você faz isso aí, você transfere, então, a carga que está na superfície desse talude, desse solo aí escavado, para o próprio interior do maciço, tá? É isso, para isso que serve, então, essa parede ancorada. Ela é muito comum, por exemplo, quando você desce a serra pela Imigrantes, né? Aqueles taludes mais íngremes, pode ver que são placas de concreto, e no fundo e no meio tem como se fosse um outro bloco. Esse bloco é exatamente a concretagem das cordoalhas já
esticadas, pressurizadas. Tá? A função, então, é transferir a carga da parede para o próprio solo. É assim que funciona. Tá? O senhor está falando dos tirantes, né? É exatamente. A ancoragem são os tirantes. Tá? Parede ancorada, usa tirante. Mas mesmo assim, mesmo com parede ancorada, existe a possibilidade, então, das regiões próximas à fundação sofrerem, então, recalque. Né? E isso eu não sei se acontece isso em todo o Brasil, mas, por exemplo, no município de São Paulo, em áreas urbanas, é proibido você fazer subsolos, né? Eu não sei se é para todas as obras, mas eu sei que para as edificações é proibido você fazer subsolo, porque o risco de você interferir nas estruturas adjacentes é grande, mesmo tomando todos os cuidados. Então, aqui mesmo, do lado de onde eu moro, estão se construindo um conjunto habitacional com 4 torres aí, e não tem subsolo. Tem que se fazer um prédio, né, somente para carros, a garagem de carros. E não é enterrado. E isso devido à possibilidade realmente de você interferir nas estruturas adjacentes. Né? Em áreas urbanas, isso é quase uma constante, né? É difícil você ter uma construção em que você não existe a possibilidade de você interferir em outra estrutura adjacente, próxima. Outra possibilidade de você ter recalque, isso mais na área industrial, né, é você ter equipamentos que geram vibração contínua. Né? A vibração, ela desestabiliza o solo. Né? Então, existem até equipamentos para você cravar estacas com princípios de vibração. Né? Então, você vai cravar uma estaca, põe lá um vibrador na extremidade da estaca, ela vai cravando, né? Ela vai cravando por vibração. Tá? Então, esse é o princípio então, de alguns tipos de bate-estaca. Né? Outra coisa que pode gerar um recalque, né, é tráfego viário, equipamentos industriais, bombas, né, bombas de recalque, elas vibram para caramba, porque tem um motor, um eixo e as pás, né, é um equipamento de vibração, não tem jeito. Né? Então, dependendo da quantidade de bombas, dependendo de como foi instalada essa base e tal, elas podem conduzir também a um recalque. E escavação de túneis. Seja qual for o método, os recalques na superfície sempre vão ocorrer. Né? Por quê? Porque você, quando escava um túnel, você tirou toda a resistência, seja lá, mesmo que seja rocha, né? Você tirou a resistência interna, você criou um vazio lá, você mudou, então, o peso específico daquela região escavável, né? Isso sem contar quando você não faz escavação com explosivo, né? Com explosivo. E aí mesmo aumenta a questão de fraturas, etc. Né? Seja ela, então, destrutiva ou não destrutiva, essa escavação, sempre vai ter recalque. Bom, então, o modelo matemático que estabelece, então, recalque é muito simples. Né? Então, um solo, numa situação inicial, então, ele tem uma altura H1, né? Tem um determinado índice de vazios, né, que é o ε1, e tem uma determinada altura de sólidos.
isso aqui está estável, né? De repente, por uma ação externa, né, esse solo sofre um recalque. Então, muda a condição. O índice de vazios reduz, mas os de sólidos não. Tá? Então, o recalque, nesse caso aqui, seria a redução do volume de vazios. Então, o que a gente pode dizer? Que o H1, né, a altura inicial aqui, nada mais é que a altura de sólidos vezes, então, o índice de vazios, que é o que está marcado aqui. E o H2, que é isso aqui, ó, continua sendo, então, a altura inicial vezes o índice de vazios resultante, então, desse recalque. Então, para ter esse recalque aqui, eu simplesmente faço uma operação matemática igualando aqui com e sem recalque, tá? E eu chego, então, à conclusão ou à equação que o recalque é igual à altura inicial dividido por 1 mais o índice de vazios inicial, vezes a taxa de índice de vazios, ou seja, o índice de vazios inicial menos o índice de vazios final. Né? Por que isso? Porque os sólidos se mantêm constantes na altura, mas o que é reduzido no recalque é o índice de vazios. Então, essa aqui é a fórmula do recalque. E como é que eu meço isso daí num solo, né? Eu preciso lançar mão, então, de ensaios do solo, né? Ensaios de compressão do solo, que é o que vai acontecer, né? Coloco uma carga externa, superficial no solo, ele vai tender a comprimir, né, esse solo. Então, a gente vai fazer ensaios de a compressão do solo. E os ensaios de compressão são basicamente os de compressão simples, que pode ser axial ou e diametral, tá? E o edométrico. O ensaio simples, axial ou diametral, ele é normalizado, então, por essa NBR 12270, que é de 92, e significa que ela continua valendo, né? Senão já teria uma reforma. Esse ensaio de compressão simples, também chamado de uniaxial, é um dos ensaios mais utilizados na avaliação de parâmetros de resistência do solo. Para a execução do ensaio de compressão simples, é necessário moldar um corpo de prova cilíndrico semelhante àquele que vocês moldam, né? Ou moldaram, ou deveriam ter moldado nas disciplinas de Materiais de Construção Civil 2, né? Que é um molde metálico parafusado, tá? Que você, nesse caso aqui, você tem uma área de base de 10 centímetros quadrados e uma altura de 9 a 10 centímetros. E você coloca, então, o solo lá e gera um corpo de prova que sofre uma compressão em uma máquina apropriada para a ruptura, que registre, então, as tensões aplicadas e determine qual é a tensão de ruptura. Muito semelhante ao que se faz com concreto, corpo de prova de concreto, e romper o corpo de prova do concreto, só que, no caso aqui, a gente está substituindo o concreto por solo. A resistência à compressão simples, que é o QU, é determinada pela carga de ruptura dividida pela área média do cilindro e expressa em newton por centímetro quadrado. Tá? Então, eu pego a carga de ruptura desse corpo de prova
e divido, então, pela área da média da base do corpo de prova. Por quê? Está se falando que a base de 10 centímetros é do corpo de prova, mas a área da base do corpo de prova de solo, ele pode ter uma dimensão diferente. Tá? Na hora da ruptura, ele pode ficar com uma dimensão diferente. Tá? Então, é assim que é feito, então, a resistência à compressão simples. O QU é determinado pela carga de ruptura medida no equipamento, né, dividida pela área média do cilindro expressa em newtons por centímetro quadrado. Assim, o corpo de prova pode romper de duas formas. Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. Pode-se romper de duas formas, por cisalhamento ao longo de um plano de ruptura inclinado ou embarrigamento, quando a ruptura por cisalhamento se dá ao longo de vários planos paralelos. Isso aqui é o corpo de um rompimento. Acho que eu tenho uma imagem melhor. Aqui, ó. A ruptura do corpo de prova, ela pode dar por cisalhamento, quando ocorre assim, e por abaloamento, né? Quando se atinge a tensão de ruptura, mas o corpo de prova não se rompe, ele simplesmente enlarga, né? Embarrigamento ou cisalhamento. Quando se compara os resultados de resistência à compressão simples de amostras saturadas com teores de umidade variáveis, é possível notar que, para altos valores de umidade, ocorrem pequenas resistências à compressão simples, e vice-versa, estabelecendo experimentalmente uma relação entre coesão e consistência. Então, está aqui os ensaios, então, de compressão simples. Tá? Esse ensaio de compressão simples, ele vai fornecer, então, o valor da coesão e que é muito semelhante ao que se faz, então, como eu já disse, aí, ao corpo de prova de concreto. Tá? Observe, então, que se coloca o corpo de prova de solo, se fornece uma carga vertical, uma tensão vertical, e aqui vai registrando, então, o aumento da tensão vertical. Quando romper, né, o indicador aqui registra a pressão, a tensão mais alta, e essa tensão começa a diminuir depois da ruptura. O solo perdeu a resistência dele. E um outro ensaio que se faz também de compressão simples, né, é o diametral. Você coloca o corpo de prova com a altura, né, voltada à compressão, né, e se faz o ensaio, como foi feito o outro, né, com o mesmo tipo de equipamento. Tá? E esse ensaio diametral, ele determina os valores de coesão total para a amostra com valores de umidade variando da saturada à seca. Então, está aqui o tipo, né, de ruptura do corpo de prova de solo, sujeita, então, aos ensaios de compressão. Tá? E depois, você pega os valores, então, ensaiados aqui de QU, né, e determina um gráfico em relação à umidade desse corpo de prova aqui, tá? Que vai ser assim, ó. Então, uma correlação entre a consistência do solo, que você determina aqui, ó, com ensaio de compressão simples. Então, você vai mudando a umidade do solo
e você vai tendo resistência à compressão, e você determina também qual é o SPT, né? É o número do SPT, né? Para solos saturados. Depois sai um gráfico desse aqui, ó. Umidade, tá? Você vai variando a umidade do solo e fazendo, então, um ensaio de compressão, né? Você vai ter valores, então, de umidade e o QU, que é a carga de ruptura de compressão. E sai aqui os ensaios de compressão simples, tá? É assim que é apresentado. Então, através do valor da tensão de ruptura do solo, é possível você determinar qual é determinar não, ou avaliar qual é a consistência e qual é o número do SPT. Então, para QU menor que 2,5, eu tenho uma consistência muito mole. O SPT é menor do que 2. Entre 2,5 e 5 é mole, SPT de 3 a 4. De 5 a 10, média, SPT de 5 a 8. De 10 a 20, rígida, SPT de 9 a 15. De 20 a 40, muito rígida, SPT de 16 a 30. Maior que 40, dura, SPT maior que 30. Quem já já fez a disciplina de fundação ou por algum evento aí tenha tido contato com uma fundação, né, com um projeto de fundação, ou mesmo com uma execução de fundação, né, sabe, então, que a resistência do solo ela é determinada, então, por alguns equipamentos específicos, né, de coleta de amostras, né, e se dá, então, a resistência é dada por um número chamado SPT, tá? SPT. Então, em função do número de SPT, se sabe qual é a resistência do solo, tá? E esses ensaios que a gente está falando, então, de compressão, notadamente os simples, né? Eles indicam a consistência. Então, consistência que vai de mole a dura e o SPT. Tá? Mas o que é a consistência? É uma propriedade dos solos que reflete as forças de coesão e de adesão presentes no solo sob diferentes graus de umidade. A massa do solo, quando molhada, seca ou úmida, apresenta diferenças e resistências quando manuseada. É por isso, então, que se pega o solo e se faz, então, se varia a umidade, tá? Para se determinar, então, as cargas de ruptura, o QU. Tá? Para determinar, então, todas as consistências, né? As consistências. As argilas e o silt, né, que são os materiais com diâmetro menor que a gente tem na natureza, ou nos solos, né? Nos solos é melhor, na natureza não sei, mas os solos sim, as argilas e o silt. As argilas caracterizam-se por sua grande compressibilidade, capacidade de retenção à água, quando se comparada, então, às areias. Tá? E o outro ensaio que, então, se faz de compressão é o edométrico. Né? E o edométrico ele é mais elaborado do que o de compressão simples, né? O compressão simples, ele determina basicamente consistência, né? Consistência
em relação a uma determinada umidade. O ensaio edométrico, ele já é mais sofisticado, né? Mais elaborado, ele já exige uma condição de ensaio mais técnica, né? E ele é capaz de determinar recalque, coeficiente de compressibilidade, que é o AV aí, e módulo edométrico, que é o MV. O ensaio edométrico, o ensaio de adensamento lateralmente confinado, ele é normalizado pela NBR 12007. Então, ele é utilizado para medir as propriedades mecânicas dos solos, as respostas do solo a uma dada solicitação no que diz respeito às deformações verticais. Através desse ensaio, é obtido o coeficiente de adensamento ou compressibilidade, que é o AV, com o qual é realizado, por exemplo, o dimensionamento das fundações de uma obra. Tá? Então, do ponto de vista de fundação, né, o ensaio edométrico é mais importante que de compressibilidade simples ou diametral. Tá? A alteração de volume registrada, está errado aqui, por esse tipo de solos é devida à variação do volume de vazios, com a expulsão de água e ou ar, uma vez que se considera desprezável a compressibilidade das partículas sólidas. Tá? E a gente já viu isso aqui, então, aqui, né? Que o recálculo é devido, então, à perda, né, de vazios e até de água, né? Então, são esses ensaios edométricos que medem, então, a capacidade de recálculo, vamos chamar assim. E o ensaio edométrico é feito com equipamento desse aqui, assim, ó, em que se coloca o solo, né, dentro de uns anéis como esse daqui, ó, tá? E eles ficam contidos numa superfície como essa daqui, ó, tá? E se faz, então, um dreno para a água, ele fica imerso na água, tá? E aqui se aplica, então, uma tensão vertical, né? À medida que isso vai sendo registrado, né? À medida, então, que essa tensão vai aumentando, né? Vai sendo registrada, tá? Aumenta, então, a drenagem e se registra, então, a pressão da drenagem, da saída de água, e a redução, então, do volume de solo. Tá? Esse é o ensaio edométrico. E como que ele é feito? Bom, primeiro você tem que pesar o corpo de prova, depois levar a estufa para secar, tá? Medir a massa de água presente nos poros, a massa de água, que é diferente entre a massa antes e após a estufa. Estimar o recalque, que é o ρ, pela variação do índice de vazios, lembrando, então, que o índice de vazios ele pode ser, então, a altura inicial menos a altura final, né? Essa altura aqui, menos essa daqui, dividido pela a altura inicial total, que é vazios mais sólidos, menos a altura de sólidos, que essa não sofre alteração, não sofre compressão, não sofre adensamento, pelo menos nesses casos aqui, dividido, então, pela altura inicial de sólido, me dá, então, o índice de vazios, que é isso daqui, ó, do recalque.
E o recalque... Oi. O Lucas está falando. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. O senhor vai enviar algum vídeo sobre algum vídeo igual o senhor fazia na outra aula do semestre passado, sobre o ensaio do tubo, ou a gente vai ter aula, vai ser possível ter aula de laboratório? Olha, eu não sei se vai ter aula de laboratório, porque eu não vi esse equipamento lá. Mas eu posso colocar um filminho sobre esses ensaios, sim. Vou colocar lá no AVA para vocês, tá bom? Beleza, porque Fica assim, mais é bem fácil de parecido. visualizar e de entender, né? É bem parecido com o ensaio de concreto, né? Sim, Mas aí de tem uma compressão parte que simples, muda sim. De compressão isso, simples, mas sim. Mas o esse aqui já é bem diferente. já está muito diferente, então não sei, tá meio confuso ainda, né? Tá bom, Mas eu vou obrigado, professor. colocar, sim. Vou colocar. Vou fazer uma pesquisa aí e vou colocar. Você tem toda a razão. Obrigado aí Obrigado, professor. Eu que agradeço aí pela essa conversa aí para poder identificar problemas que eu posso solucionar, tá bom? Amanhã eu já coloco. Obrigado. Então, Então, beleza. o recalque seria, então, o H0 menos o H1, tá? Simplesmente assim. Recalque ou deformação. Considerando, então, do ensaio idométrico, que é a área do anel, esse anel aqui, ó. A área do anel aqui, ó. E a massa específica do solo, né, que você tem que medir antes, né? Então, a altura de solos é a massa seca dividido pela área do anel idométrico, dividido, então, pela massa específica do solo. Tá? Aí eu calculo o H0 aqui, ó. Então, essa é a Multiplicado, né, situação professor? inicial Dividido, do né? ensaio. Oi? É multiplicado, né? Não dividido, né? Oi? A massa seca pela... Não, é multiplicado, filho. É que o professor falou dividido, aí eu Mas deve estar é, errado. mas é. Se você não colocar o parênteses aqui para primeiro fazer o que está aqui embaixo, tá? Na calculadora você tem que colocar assim, ó, a massa seca dividido pela área e dividido mais uma vez pela massa seca, massa específica do solo. Se você Entendi. colocar desse jeito que está aqui, sai errado. Uhum. Entendi. Por isso que eu falo para que vocês prestem atenção, dividido mais uma vez. Tá? Ou coloca um parênteses aqui para realizar primeiro essa operação aqui. Ó. Beleza? Beleza. Tá. Como a gente já viu lá, o recalque, logo no começo aqui dessa aula aqui, ele é, então, a altura inicial dividida, então, pela o índice de vazios inicial, que multiplica, então, o índice de vazios inicial menos o índice de vazios final. Tá? Para eu determinar isso aí, o ensaio idométrico, a gente consegue determinar um negócio que chama coeficiente de compressibilidade, que é o AV aqui, que ele é, então, a relação entre a taxa de índice de vazios, tá? Dividido, então, pela variação, pela taxa, então, de pressão. Esse AV aqui sai em gramas por metro quadrado. Através desse AV, que sai do ensaio, então, a gente consegue obter ele do ensaio, determina-se o módulo idométrico, ou coeficiente de compressibilidade específica, ou ainda coeficiente de variação volumétrica, que é o MV. E o MV é, então, o AV dividido por 1 mais E1, tá?
Aqui eu não precisei dividido, porque ele não é, na realidade. Aqui eu posso fazer essa sequência aqui. Mas se eu colocar na calculadora assim, tá? Preciso colocar um parênteses aqui também, senão não vai dar certo, não. Bom, já vimos, então, o que é recalque, né? Já vimos como que a gente determina a expressão que determina o recalque, que é simplesmente a variação, então, nas compressibilidades, né? No índice de vazios, né? Devido à compressão. E vimos que isso daí ele é determinado, quer dizer, você não consegue determinar o recalque, né, sem fazer o ensaio do solo, né? Isso é uma condição obrigatória, né? Não existe essa possibilidade de você determinar o recalque, a possibilidade de recalque sem ensaio, né? E a gente viu, então, que a gente tem os ensaios de compressão simples, o diametral e o endométrico, tá? Desses aí, o endométrico é o que melhor resposta dá, tá? Então, o ensaio de compressão simples, ele dá mais a consistência, né? E o ensaio hidrométrico, ele resulta, então, no recalque mesmo, na possibilidade do recalque, tá? No começo da nossa aula foi proposto um exercício, tá? E um determinado solo que vai conter, então, uma fundação para um conjunto habitacional, e o peso específico desse solo reservado, então, essa fundação, é um solo argiloso, que foi dado, então, aí 23 kN por metro cúbico, e foi mandado para o laboratório para se determinar, então, a resistência desse solo, para se determinar, então, a possibilidade de recálculo desse solo. E foi para o laboratório e ele retornou com os ensaios endométricos, né? E ele deu essa tabela aqui, ó, a pressão e aqui a leitura do extensômetro, tá? Foi fornecido, então, a massa seca, que é medida no laboratório, né? Se coloca a massa inicial, se faz o ensaio, pega essa massa, põe na estufa e se determina a massa seca. A área do anel hidrométrico, que é do equipamento, a massa específica dos sólidos, né? 2,83 gramas por centímetro cúbico, a altura inicial da amostra, o H1, 3,2 centímetros, e ele quer que determine o recalque pelo índice de variação volumétrica. Então, utilizando aqui o índice de variação volumétrica, em vez dessa fórmula aqui, o recalque fica assim, ó. O recalque é igual, então, ao índice de variação volumétrica vezes a pressão efetiva dividido, então, pela altura, tá? E ele pede, então, para a gente calcular para as várias expressões ensaiadas, então, qual é o recalque, tá? Então, reproduzi aqui em forma de tabela, tá? A pressão que foi medida, tá? A leitura no extensômetro, tá? A área e a altura H1. E fui fazendo os cálculos aqui, né? Então, foi dado, então, a área,
91,8 centímetros quadrados. A massa seca do solo, 2,83 gramas por centímetro quadrado, e foi dado a massa seca, né? Aliás, o peso específico, a massa específica, e aqui a massa seca, 444,6 gramas. A altura inicial, né, a final, H0 a final, é, então, a massa seca dividido pela área vezes a massa específica do solo. Fazendo essa continha aí, ó, a massa seca é 444,6, dividido pela área, 91,8 centímetros quadrados, dividido por 2,83, isso dá 1,711 centímetros. O ρ, que é o recalque, é igual à altura inicial menos, aliás, a altura final menos a altura inicial, tá? E os vazios são a altura da amostra, tá? Menos a altura final, dividido, então, pela altura final do ensaio, uma determinada amostra. E o MV é ρ vezes a tensão final, dividido, então, pela o H. Fazendo essas contas, dá, então, 1,195 centímetros por quilograma-força. Tá? Então, eu fui preenchendo essa tabela aqui, o H0. H0 é 1,195 centímetros quadrados por quilo. Coloquei aqui, ó. O índice, o E. O E é o H menos o H0, tá? O H1 menos o H0, e foi colocando aqui para cada pressão aqui ensaiada. E daí eu já consigo calcular o ρ, né? O ρ, que é, então, o H0 menos H1. Tá? Então, H0 menos H1 me dá, então, o ρ. Então, eu calculei para Isso aqui sai uma curva, né? Uma curva, ou duas curvas, na verdade, que relaciona, então, pressão aplicada no solo e qual vai ser o recalque previsto para essa pressão no solo. Então, depois é montado um gráfico, né, dos ensaios, que ele tem mais ou menos esse jeitão. Então, aqui é o índice de vazios e aqui é a pressão aplicada no ensaio, tá? E sai uma curva que é desse tipo aqui, ó. Então, a gente vai ver mais para frente, essa deflexão aqui indica, então, o índice de compressão. Tá? Esses ângulos aqui têm a ver, então, com o índice de vazios de pré-adensamento e esse aqui, o índice de vazios de expansão. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, só para ver que desse ensaio sai, então, o índice de compressão e o índice de pré-adensamento e o de expansão também do solo. Mas esses dados aqui são plotados dois gráficos, né? Um gráfico com a abscissa em escala logarítmica, tá? E outro, né, com a abscissa em escala linear. Tá? Esse com escala logarítmica é que vai dar essa conformação aqui de ensaio. Tá? Veja que aqui está a impressão em Kpascal, mas na escala logarítmica. E aí eu determino a deflexão, todos esses valores do ensaio. Isso daqui corresponde, esse gráfico aqui corresponde ao ensaio que a gente analisou. E através dele eu consigo determinar alguns parâmetros, então.
E esse aqui são os ensaios, os mesmos valores de ensaio, só se mudou, então, a escala das abscissas aqui, para linear. E, através desses valores, a gente determinou, então, qual é o recalque previsto, 0,533 kg por centímetro cúbico. Tá? Meio complicadinho isso daqui, né? Mas como que isso é feito? Nesse gráfico logarítmico aqui, tá? Então, o que se faz? No ponto de deflexão, você estende a reta até encontrar o índice de vazios aqui. Tá? Isso aqui é índice de vazios, isso aqui é pressão, em uma escala logarítmica. Tá? Log. Então, na deflexão aqui, você estende essa reta da deflexão, aonde cruzar com a horizontal do índice de vazios inicial, tá? Você, então, determina a pressão P1. Aonde, na deflexão, você tem, então, o valor, então, da pressão P2. Tá? E esses são, então, eu consigo determinar, então, através desse ensaio aqui idométrico, como a gente já viu aqui, os coeficientes de compressão, tá? O índice de vazios de pré-adensamento, o índice de expansão e a pressão de pré-adensamento. Tá? Então, foi o que foi feito aqui. Ó. Pressão de pré-adensamento, o P1, o P2 foram determinados aqui nessa escala, 2 e 4, tá? 2 e 4. E se determinou, então, o recalque, né, para esses ensaios aqui, o AV, tá, e o MV. E o livro didático de vocês também propõe um exercício, um outro exercício, né? Ele fala, então, que foi dado um perfil geológico, tá, em que eu tenho o nível d'água à profundidade de 3 metros e tenho nessa superfície aqui, nesse perfil aqui inicial, areia com peso específico normal de 18,1 kN por metro cúbico, o peso específico da subpressão 10,6 kN por metro cúbico, né? Subpressão é a pressão contrária. Essa camada vai, então, tem 10,5 metros de profundidade de areia. Tá? O nível d'água tem uma profundidade de 7,5 metros aqui, né, na areia. Tá? Mas, na realidade, ele tem 14,5, que ele vai ocupar, a água vai ocupar, então, todo o perfil, né? E tem uma camada intermediária entre a areia, que é de argila, que foi dado, então, peso específico da argila, 17 quilonewtons por metro cúbico, e foi dado, então, o índice de vazios dessa argila, 0,87. Foi dito que essa camada aqui de argila tem 7 metros, e se pretende, então, construir uma torre, né, nesse terreno aí, e ele possui, então, uma camada arenosa e uma camada argilosa. Considerando o ensaio edométrico que foi feito desse ensaio aqui, que foi realizado na argila, foi determinado, então, que o índice de vazio final é de 0,0800
0,08, né? E que o peso da torre é 1,2 kg força por centímetro quadrado, que é igual a 12 N por centímetro quadrado. Causará um aumento da pressão sobre a camada de argila. Desta forma, a empresa necessita que você determine qual é o recalque do terreno. Bom, pela fórmula que a gente viu lá, né, que então o H aqui é 7 metros, que é a altura inicial, né, e então essa profundidade aqui, menos essa daqui, que já é, então, o ΔH é de 7 metros. Tá? Esse aqui, dividido, então, pela soma entre 1 mais o índice de vazios inicial. Né? O índice de vazios iniciais foi dado aqui, ó, é 0,87, dividido, então, por 1 mais o índice de vazios inicial. Tudo isso aqui multiplicado pelo índice de vazios inicial menos o índice de vazio final. Isso vai me dar, então, que está nessa fórmula aqui, ó. Perdi a fórmula. Eu usou ela várias vezes aqui, ó. Aqui, ó. Recalque, né? Recalque. Opa, assim. Então, vamos substituir o ΔH, a diferença, então, de cotas da camada de argila, é 7 metros, seria 10,5 menos 17,5 menos 10,5, que dá 7. Dividido, então, por 1 mais o índice de vazios inicial, 0,87, menos o índice de vazios final, 0,808, tá? Que vai dar, então, um recalque de 0,232, ou seja, 23,2 centímetros na argila. Isso foi o exercício proposto, que é só substituição nessa fórmula aqui, tá? Para ver qual vai ser, então, o recalque que essa argila vai gerar. E, finalmente, bom, devo dizer, então, a vocês que essa disciplina, antigamente chamada de geotecnia, ela é cri-cri mesmo, tá? Ela é chata, porque ela envolve praticamente todos os conhecimentos que vocês tiverem, então, de fundamentos de mecânica dos solos, tá? Aplicadas, então, a coisas mais específicas, né? O tratamento de fundamentos de mecânica dos solos aplicada a solos, basicamente a resistência dos solos devido a fundações. Esse é o principal uso, então, da geotecnia, mas também pode ser aplicado a aterros, né, taludes, né? Mas muito bem, me ajudem aí a resolver, então, as 3 questões aqui da nossa aula. Então, está dito aí, ó. Considere uma amostra de argila, que uma amostra de argila foi extraída a 60 centímetros abaixo da superfície do terreno. Sabendo que a argila possui um índice de vazios, E0, de 1,005 e massa específica, ρ, de 1,92 kg por metro cúbico, e, após o ensaio endométrico, o índice de vazios, E1, né, foi de 0,997. Qual seria o valor
do coeficiente de compressibilidade específica, MV, a qual a argila está submetida. Bom. Professor. Oi. É o Ralph. O símbolo de peso específico do solo é a mesma coisa que o Rho? Não, o Rho é de massa específica. Então, aí na fórmula está errada, então. Oi? Então, a fórmula aqui, então, está errada. Por quê, filho? Porque aqui está usando o símbolo de peso específico do solo. Não, peso específico é gama. Está aqui, ó. Mas está aqui, olha aqui embaixo, aqui, ó, na fórmula aqui do exercício. Você não está utilizando o Rho. Aonde? A variação, aqui, ó. Aí, onde o senhor colocou aí, ó. A variação. Tá vendo aí? Tá certo, tá certo. Aqui eu que marquei errado aqui, tá? Aqui é peso específico, tá? É peso específico. Você tem toda a razão, tá? É peso específico. Beleza, aqui. então. Eu que marquei errado. E aqui teria que ser, inclusive, quilograma-força, para dar certo. Tá bom? Positivo. Obrigado, Ralf. Falou. Obrigado. Lembrou bem, hein, de fenômeno de transporte, hein? Claro, o senhor pegou no meu pé com isso? Tá bom. Obrigado. Mas vamos colocar aqui o que nos foi fornecido. Foi dado, então, a profundidade, né, da amostra de argila, né, que foi na posição 60 centímetros abaixo da superfície do terreno. Foi fornecido, então, o índice de vazios da argila, né, 1,005. O peso específico aqui da argila, 1,92 kg/força por metro cúbico, e o índice de vazios final, 0,997. E ele quer saber o MV. Então, o AV, que a gente precisa para determinar o MV, ele é, então, a taxa de índice de vazios dividida, então, pela taxa de pressão, né? E a taxa de pressão, né, nada mais é, então, do que o peso específico da argila, né, vezes a altura de 60 centímetros. Tá? Então, seria 1,92 vezes 0,06, que dá 1,152 quilogramas-força por metro quadrado. Tá? Então, substituindo aqui o AV, seria, então, a diferença do índice de vazios, que seria 1,005, menos 0,097, dividido, então, por 1,152, que dá, então, 0,007 metros quadrados por grama. E daí sim eu consigo calcular o MV, né, que é o coeficiente de compressibilidade específica, que é, então, o AV, que nós acabamos de calcular, dividido, então, por 1 mais o índice de vazios, 1, né, que foi dado. Então, seria 0,007 dividido por 1 mais 1,005, que dá, então, 0,0035 metros quadrados por grama, que corresponderia, então, à alternativa B. Eu resolvi isso daqui porque, sinceramente, como eu faço em todos os exercícios, se eu colocar só a fórmula aqui, fica difícil de resolver. Fica difícil. Oi. Só a alternativa B. A alternativa B está faltando um 0 depois da pergunta. Está faltando. Isso fui eu que digitei errado, viu? Acho. Vamos ver? Ou eu fiz conta errada aqui. Vamos ver? Faz essa conta para mim. Não, aqui. não, eu fiz a conta, deu 0,00349.
Tá, então aqui está errado mesmo. Depois eu preciso corrigir isso aí. Acho. Vamos ver. Vamos ver. Eu que digitei errado lá. Dá 0,0035 mesmo. Tá? Então é alternativa B, mas está faltando um zero aqui. Eu vou corrigir isso, tá bom? Beleza aí? O senhor está fazendo pegadinha para ver se a gente está atento. Para ver se o quê? Se a gente está atento na aula. É para ver se vocês estão fazendo conta. Vamos em frente, vai que falta pouco para a gente terminar essa segunda-feira aqui, exaustiva. Muito bem. Considerando o problema mencionado na questão anterior, a camada de argila e os parâmetros obtidos, se ocorresse um incremento de pressão no valor de 0,7 gramas por metro quadrado, qual seria o valor do módulo edométrico ou coeficiente de compressibilidade específica? Bom, o que ele quer saber? Dados os valores do exercício anterior, que são esses daqui, ó, tá? E o que variou agora foi, então, a variação de pressão. O que vai acontecer com o coeficiente de compressibilidade específica, que é MV? Ele simplesmente permaneceu tudo igual e só variou, então, a taxa de pressão. Passou a ser, então, 0,7. Né? A gente trabalhou com taxa de pressão de... quanto? 1,152. Tá? Então, se essa taxa de variação de pressão passasse 0,7, tá? É só substituir a taxa de pressão aqui de 1,152 para 0,7, isso vai dar, então, um AV de 0,0114. E aí sim eu consigo calcular o novo módulo edométrico, né? Que é o MV, que é o AV dividido por 1 mais o módulo de vazios, né? O índice de vazios aqui, 1. A única coisa que mudou entre esse exercício anterior, o 2, o 1, e esse aqui, foi o ΔP. Então, se eu não fiz nada de errado aqui, então, o novo valor do coeficiente de compressibilidade específica, ou módulo edométrico, né, é 0,005. Ô, professor, Oi. no caso é a letra A, 0,0057, porque no resultado fica 0,00568 Ah, é? no final. Então, eu vou consertar isso aqui também. Você vê que eu fiz a conta, né? 5, 7. Tá. Não daria nem 5,7, né? Daria 5,8, né? É, 56, porque é 568. Então, com o arredondamento fica 5,7. Perfeito. Vamos ver aqui, ó. Eu errei aqui de novo. Quer dizer, omiti uma casa aí. Perfeito. Vou consertar, hein? E, finalmente, para alívio de todos, inclusive o meu, esse tipo de aula aqui vai cansando a gente, né? A gente vai chegando no final, já começa a chamar o urubu de meu louro, né? Já começa a trocar as bolas aqui, porque essa aula ela é extenuante mesmo, tanto para mim quanto para vocês. E vamos lá. A terceira fala sobre a teoria da elasticidade, que é empregada nos cálculos das tensões e também pode ser aplicada na avaliação dos recalques. Considerando o texto apresentado, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas. Primeira asserção:
A teoria da elasticidade apresenta dificuldades em aplicação direta a certos casos de avaliação de recálculo, como solos heterogêneos. É verdade, né? A teoria da elasticidade ela trabalha razoavelmente com solos homogêneos. Isso é verdade. E diz por quê? Porque existe grande variação dos módulos de elasticidade em solos heterogêneos, aumentando em função da profundidade de confinamento, o que pode ocorrer em solos homogêneos. Não. Isso pode ocorrer tanto em solos homogêneos como heterogêneos. Então, na verdade, é o que não ocorre, né, professor? Exatamente. Está errada, então, a segunda aqui. Está errado, né? Então, não, mas a segunda, ela fala que não ocorre. Ela contradiz o que está escrito no início. É isso que você está falando, né? Existe grande variação dos modos de elasticidade em solos heterogêneos, aumentando em função da profundidade e confinamento, o que não ocorre em solos homogêneos. Exatamente, ela está contradizendo aqui o que está na asserção 1, é isso, né? Então, para mim, a alternativa C. A asserção 1 é verdadeira e a 2 é falsa. Tranquilo, hein? Sim ou não? É que a questão deixou na dúvida aqui a 2. Ele está dizendo assim que mesmo em solos homogêneos, assim como em solos heterogêneos, o módulo de elasticidade cresce com a profundidade. O módulo de elasticidade, ele cresce sempre com a profundidade, tá certo? Entendi. Tá certo? Certo, professor. Oi? O que deixou confuso só foi a parte A2 mesmo. A2 que ficou mais complicado. Não, o que ficou confuso só deixou o porquê, né?